As sequelas que ficaram daquele tempo continuam vivas aí até hoje, na medida em que muita gente, inclusive eu, cada um deles, quantos deles, carregam no corpo as marcas que não se apagarão nunca mais, só com a morte. Nessa história, baixaram um AI-5 aí que acabou com a vida da gente, né? Não foi mais possível tocar no rádio, a música brasileira de contestação, de resistência, desapareceu do mercado. E o pior de tudo é que permanece até hoje. As classes dominantes, os donos do poder, não estão interessados, né, que as novas gerações conheçam, né, muitos aspectos, né, da nossa história. Essa história que está sendo contada aqui, que tem que ser contada lá fora, de resistência pelo direito, de resistência pela arte, resistência pela memória, resistência pela cultura. E nós estamos aqui, esse tempo todo, resistindo, com o sentimento que a sobrevivência da humanidade depende dessa resistência. Cada um de nós deve ter uma cachoeira de histórias dramáticas, cômicas, mas as cômicas nem chegam a ser tão cômicas porque tragicômicas. Até eu tenho milhares de histórias. Eu também fui muito procurada pela polícia, fui condenada a 4 anos e meio de prisão, mas também consegui, com a ajuda do partido, sair do país, né? E se eu tivesse sido presa naquela ocasião, talvez não estivesse aqui hoje em dia para conversar com vocês. Não deixamos de resistir pela arte, pela política, né? A luta armada tão mal explicada só pode ser entendida dentro desse caráter nazista que foi a ditadura brasileira. Eu, por exemplo, visitei muitos presídios em São Paulo, quando morava lá, ia cantar para os presos políticos. E eles adoravam o meu trabalho, porque tinha aquele negócio, se entrega a Coris, que eu não me entrego não, tal. E cantavam isso durante a tortura. E eu fiquei muito emocionado quando soube disso. A memória é um direito constitucional e o direito à memória é o direito exatamente de você ter a possibilidade de lembrar, de esquecer, saber quem pode lembrar e quem pode esquecer. A universidade tem que primar, primeiramente, pela produção e disseminação do conhecimento. Mas para produzir conhecimento e disseminar conhecimento, precisa um elemento fundamental, que é a questão da liberdade. A ditadura é a vontade do ditador. A vontade do ditador, muitas vezes, a vontade não só do ditador, mas de um simples torturador. A vontade dele se tornava lei ao que era executado. Isso nós testemunhamos aos milhares. O
1º de abril de 1964 amanheceu com manchetes extremamente sérias. 6 estados rebelados, pronunciamentos militares, tropas nas ruas e um presidente deposto. Eu recordo que na minha casa eu não podia isso, não podia aquilo. E depois, anos mais tarde, 4, 5 anos mais tarde, quando entrei na universidade, eu comecei a descobrir também por que não podia. Porque não podia ter grupos e não podíamos ler Paulo Freire, éramos proibidos de ler. Aí eu fui compreendendo pouco. Mas, por isso, a importância de hoje estarmos aqui, especialmente isso é dedicado a vocês. Porque, afinal de contas, nós somos a favor, né, da livre expressão. Afasta de mim esse cálice. Enquanto não se pronunciarem os silenciosos, todo e qualquer contato entre civis e militares deve cessar. Porque só assim conseguiremos com que esse país volte à democracia. 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 O golpe já estava na rua a 1º de abril de 1964. O povo começou a se manifestar, impacientar, quando chegaram tanques do Exército pela Rio Branco, descendo em direção ao Obelisco. Enquanto chegavam os tanques, o povo aplaudiu os tanques, pensando que eram tanques do Exército apoiando o governo. Enquanto o povo aplaudia, os tanques voltaram os canhões contra o povo. Quando isso aconteceu, o povo sentiu, e eu também, que o golpe estava ali na rua, na boca dos canhões. E aí começa o nosso profundo mergulho numa água escura de 21 anos. O Modesto conhecia todos os processos do Brasil, porque os processos eram 30, 40 pessoas. Então, tinha presos que caíam aqui, cujas famílias eram de lá, ou que os fatos tinham acontecido lá. Lá é Recife, Bahia, Minas, São Paulo. São Paulo, no início, teve menos processo. São Paulo, depois do AI-5, se tornou um grande terror para toda a esquerda e para a democracia. Mas o primeiro momento foi 64 a 69, no Rio de Janeiro, Recife, talvez, um pouco. E o Modesto passou a se dedicar integralmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem cobrar um tostão. Em 69, só tem um episódio, eu era estudante de Direito da PUC. Eu estava escalado para ser advogado dentro da tradição de família. E eu estava em sala de aula, me lembro até hoje. E aí eu peguei um globo para ler e estava lá escrito, uma matinha pequena, presos os advogados de presos políticos. Modesto, Jorge Tavares, todos eles presos. Falei, o que eu estou fazendo aqui, estudando um direito num país que não tem justiça? Levantei, saí de sala, fui embora e embarquei direto no cinema. O parlamentarismo foi um artifício para restringir os poderes de Jango. Eu sou filha de Luiz Carlos Prestes, né, que na época do golpe de 64 era secretário-geral do PCB. Né? E a nossa família toda era uma família de comunistas de longa data, né? E, evidentemente, como sobre todos os brasileiros progressistas, e em particular sobre os comunistas, a repressão se abateu com muita violência a partir de 64. Embora depois do AI-5 e 68, né, a situação tenha ficado ainda pior. Aquilo serve até hoje de exemplo do que não se pode, não se deve fazer no mundo. As rádios começaram a tocar pouco minhas músicas quando eu comecei a me conscientizar dessa coisa política e fui fazendo canções nos meus próximos discos que falavam de coisas que não agradavam muito aos donos das rádios, aos donos das televisões.
E então o meu trabalho foi ficando meio silencioso. Meu pai, né, até ele se orgulhava muito disso, ele foi o primeiro da lista dos caçados. Logo depois do golpe, né, no dia 1º de abril, isso saiu, acho que dia 2 ou 3 de abril, saiu a lista dos políticos brasileiros que tinham seus direitos políticos caçados durante 10 anos, o que significava que não podia ter nenhuma atividade política, nem votar, nem ser votado, né? Ficava totalmente, né, no ostracismo político. E Luiz Carlos Prestes foi o primeiro da lista, o segundo foi o João Goulart. Talvez o momento de maior desespero tenha sido o do AI-5, os tais atos institucionais. Houve desde o 9 de abril de 64, que seria, segundo a vontade de alguns, o primeiro e único, e, no entanto, houve uma sequência, 1, 2, 3, foi até 17 atos institucionais. Cartas outorgadas, houve 2, 67 e 69. E, digamos, inúmeras leis, não, decretos de segurança nacional. Foi cada vez se agravando mais e tornando o país um país de tirania. Muita gente pensa que o governo Geisel foi um governo de abertura democrática. Na realidade, foi o período em que a repressão contra o PCB foi mais violenta. Porque antes, nos anos, logo depois do AI-5, né, no dezembro de 68, a repressão se voltou mais diretamente para aqueles que estavam incomodando mais de perto, que eram, né, os jovens, principalmente, que participavam da luta armada, que eram chamados pejorativamente de terroristas, tinham suas fotos penduradas aí por toda parte, né? A Unirio, quando faz uma rememoração aos 30 anos do processo de abertura política e combinando com os 30 anos da universidade, ela faz uma recuperação histórica fundamental para que nós não esqueçamos o passado. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlinhos.